E aí, pessoal, tranquilo? Já voltamos, já retornamos aqui para dar continuidade ao nosso próximo tema, ao nosso próximo objeto de estudo aqui na nossa sala de aula virtual, ok? Bem, falaremos de poderes administrativos agora, tá? O tema de nosso estudo será poderes. Professor, o que são poderes administrativos? A ilustre professora Marinella afirma que os poderes administrativos, eles são as ferramentas de trabalho. São as ferramentas de trabalho da administração pública, ferramentas de trabalho. Daí a sua natureza, o seu caráter instrumental. Eventualmente, numa questão de prova, os poderes administrativos têm caráter instrumental. Correto. Tem natureza instrumental? Sim. Ok? Então, por serem as ferramentas de trabalho, possuem essa natureza, esse caráter instrumental. Tranquilo? Ok. Os poderes administrativos, eles são necessários. Eles são indispensáveis para que o poder público, para que o Estado, para que a administração pública consiga realizar os seus objetivos, para que o poder público consiga cumprir as suas finalidades, para que ela consiga suprir as demandas, as necessidades da coletividade, para que o interesse público seja satisfeito, seja adequadamente cumprido. Perfeito? Então, a administração pública precisa de poderes, precisa das ferramentas de trabalho dela para que ela exerça o seu ofício, o seu papel. E a ferramenta são os poderes administrativos, tá? Então, no conceito aqui eu coloquei, são indispensáveis para a persecução do interesse público, do interesse coletivo, tá? Já tá ao vivo, tá? Tranquilo, certo. Professor, quais as características dos poderes administrativos? Características, tudo bem. A primeira característica, apesar de serem poderes, olha a palavrinha, poder. Poder lembra faculdade. Eu posso ou não. Não, os poderes administrativos não constituem mera faculdade. Apesar da denominação poderes, não são simplesmente poderes, são realmente deveres. Então, a Marinella, por exemplo, no livro dela, fala são poderes, deveres. Ok? Só para dar um destaque, um realce a esse caráter de serem obrigatórios. A administração pública ela não tem opção de exercer ou não esse poder, não. Os poderes administrativos são de exercício obrigatório. Os poderes administrativos, eles são de exercício obrigatório, ok? Professor, a administração pública pode abrir mão desses poderes? Não. Os poderes administrativos, eles são irrenunciáveis. A administração pública não pode abrir mão deles. A administração pública não pode dispor deles como se fosse algo disponível. Os poderes administrativos são indisponíveis, irrenunciáveis, tá? Então, anote aí,
indisponíveis. A administração pública exerce esses poderes em prol da coletividade, em prol da sociedade. Então, são exercidos no meu interesse, no interesse público, no interesse do povo, da coletividade. Então, não podem deixar de serem exercidos. São obrigatórios, de exercício obrigatório, não pode abrir mão, não pode dispor deles como se fosse algo próprio, não. É algo que faz parte de uma gestão. Não tem um diretor de uma escola? O gestor da escola? É a mesma coisa. A administração pública, ela é gestora do interesse público. Para que ela preserve o interesse público, proteja o interesse público, para a salvaguarda do interesse coletivo, ela precisa ter os poderes, as ferramentas de trabalho próprias, para exercer o seu ofício com maestria. Certo? Então, lembre-se disso. Poderes, deveres irrenunciáveis. Professor, mas esses poderes têm limites? É claro. Esses poderes possuem limites, limitações, restrições, impostas pela própria lei. Então, são poderes condicionados. São poderes que a própria lei os condiciona. A própria lei trata de estabelecer restrições, limitações a esses poderes. Tá? Tranquilo? Então, irrenunciáveis, de exercício obrigatório, poderes, deveres condicionados. Tranquilo? Fechou? Conceito ok, características ok. Professor, quais são os poderes administrativos? Bem, nós temos aqui o poder vinculado, também chamado de poder regrado, poder discricionário, poder regulamentar, hierárquico, disciplinar e o poder de polícia, tá? Então, nós temos 6 categorias de poderes administrativos e nós vamos analisar cada uma delas, ok? Começando pelo poder vinculado. Professor, o que é poder vinculado? Poder vinculado, também chamado de poder regrado, é aquele poder que possibilita a prática de atos. Que tipo de atos? Atos vinculados. O poder não é vinculado? Os atos decorrentes desse poder também recebem essa denominação, vinculados. Então, ele possibilita a prática de atos de natureza vinculada. Professor, e o que é ato vinculado? É aquele ato praticado sem nenhuma margem de liberdade. O poder vinculado é aquele que está presente quando a lei atribui competência a um determinado servidor, a um determinado funcionário, e a própria lei trata de definir, de estabelecer todos os aspectos da conduta a ser adotada por esse servidor. A lei define todos os elementos do ato administrativo. A lei define todos os elementos do ato administrativo a ser praticado.
Quais são os elementos do ato administrativo que nós iremos estudar aqui, já na próxima aula? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Meus amigos, prestem atenção. O poder vinculado, ele ocorre, ele está presente quando a lei define tudo do ato a ser praticado pelo servidor. O ato praticado pelo funcionário público, pelo servidor público, no exercício da função pública, denomina-se ato administrativo. O ato administrativo possui elementos, requisitos. Quais? 5. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E quando a lei define tudo isso aí de forma prévia, incide o poder vinculado. Então, a competência está na lei, finalidade, forma, motivo e objeto, todos esses elementos estão previamente definidos na lei, não restando qualquer margem de liberdade para o servidor. O Vicente Paulo e o Marcelo Alexandrino, no livro deles, Direito Administrativo Descomplicado, afirmam que poder vinculado é aquele em que a administração pública não tem liberdade para o exercício da função administrativa. O funcionário, ele atua como se fosse um autômato. Não tem o robô, um androide? Pronto. Então, o robô, ele apenas cumpre ordens. As ordens aqui que eu falo é aquilo que está na lei. A lei manda, a administração pública faz, realiza, põe em prática. Certo? O poder vinculado, ele estabelece a prática de um único comportamento. Um comportamento vai ser adotado, sem opção, sem margem de liberdade. Então, aqui você não fala em mérito. Aqui não existe mérito administrativo. Não há mérito administrativo, porque não há liberdade de agir, não há liberdade de atuação. O servidor faz o que está na lei e acabou, agindo como se fosse um robô, um androide, um autômato. Ok? Os atos praticados pelo servidor são fruto da lei. Atos vinculados. Professor, me dá um exemplo aí de ato decorrente do poder vinculado. Lançamento de tributo. Um tributo que é lançado, cobrado, cria-se e cobra-se o tributo, é um ato de pura vinculação. Certo? Então, esse é o poder vinculado. Muito tranquilo, tá, pessoal? Próximo. Poder discricionário. Poder discricionário. Professor, o que é poder discricionário? Se o poder vinculado é aquele que possibilita a prática de atos vinculados, o poder discricionário é aquele que possibilita a prática de atos discricionários. E o que são atos discricionários, professor? Atos discricionários são aqueles cuja lei não define todos os seus elementos.
Quais são os elementos do ato administrativo? Eu pergunto novamente para os senhores. Competência, finalidade, forma, motivo e o objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e o objeto. No ato vinculado, onde é que estão os elementos? No ato vinculado, todos eles estão na lei. A competência definida em lei, a finalidade pública é a que a lei estabelece, forma prescrita na lei, o motivo é o legal e o objeto ou conteúdo é o que a lei dispõe. Tudo está na lei, no ato vinculado. Já no ato discricionário, a lei não define tudo. A lei deixa uma pequena margem de liberdade. A competência previamente definida na lei. Finalidade pública é aquela que a lei estabelece, prevista em lei. Forma prescrita em lei. Aí parou aí? Parou aí? Ah, professor, e o motivo e o objeto? Não estão previamente dispostos numa lei. Com isso, você tem uma pequena margem de liberdade, que eu chamo de mérito administrativo. Então, mérito administrativo é margem de liberdade. Mérito administrativo é a análise da conveniência e oportunidade. Análise da conveniência e da oportunidade que determinam a prática do ato discricionário. Aí eu coloquei aqui, logo no começo. Poder discricionário. A lei atribui competência à administração pública, reservando uma margem de liberdade. É muita essa margem de liberdade? É grande, professor? Não. É pequena, tá? Então, destaque que é uma pequena margem de liberdade que vai permitir que o funcionário público, que o servidor público, naquela situação concreta, diante de uma situação específica, possa fazer julgamentos, possa fazer ponderações, possa avaliar o que é melhor para a administração pública. O servidor público, na situação concreta, poderá realizar um julgamento. Como é que se chama esse julgamento? Juízo de valor. O servidor realiza juízo de valor. Tá? Não, o que é melhor? É conveniente que o ato seja praticado dessa ou daquela outra forma. Com esse motivo ou com esse objeto. Tá? Então, você tem aqui um leque de opções pré-definidas na lei. Você tem aqui vários comportamentos que podem ser adotados pelo servidor. No poder vinculado, um comportamento. No poder discricionário, vários comportamentos, várias opções. Então, você tem uma flexibilidade maior, certo? E isso é importante. A administração pública ela não pode engessar tudo, sabe? Engessar, colocar tudo rígido. Você não pode ter nem um pouquinho de liberdade para vir para cá, não. Você não pode engessar demais as coisas.
tá? Então, a discricionariedade, fruto desse poder discricionário, é importante para o exercício da função administrativa, tá? Então, lembre-se da discricionariedade. Repito, professor, quais são os elementos do ato administrativo que vai ser praticado pelo servidor, pelo funcionário, que possuem essa flexibilidade, essa margem de liberdade, podem ser valorados diante de uma situação específica? Motivo e o objeto. Competência, finalidade, forma, previamente definidos na lei. Motivo e objeto, margem de liberdade. É o mérito, análise de conveniência e oportunidade. Certo? Então, no poder vinculado, não há mérito. No poder discricionário, existe o mérito administrativo. E onde é que está o mérito? No motivo e no objeto do ato. Professor, me dê um exemplo de ato discricionário. Decreto expropriatório. O que é decreto expropriatório, professor? Não sei o que é isso. É aquele decreto de desapropriação. Não tem a desapropriação do imóvel. O imóvel é desapropriado. No lugar do imóvel, eu, administração pública, eu vou construir uma escola ou, tá vendo? Ou um hospital, ou uma praça pública, ou uma escola, um posto de saúde, uma biblioteca pública e etc. Então, eu vou desapropriar o imóvel. E no lugar dessa residência, eu vou construir aquilo que é mais conveniente, que é mais oportuno ter naquele bairro específico, naquela região específica. Então, isso demonstra, isso comprova que a administração pública, em algumas situações, age com essa liberdade, com esse leque de opções, com esse julgamento que ela faz, que ela realiza, para avaliar o que é conveniente, o que não é, o que é oportuno, o que é inoportuno. Certo? Tranquilo? Então, esses dois poderes iniciais são bem simples. Poder vinculado, determina a prática de atos vinculados. Poder discricionário, determina a prática de atos discricionários. No poder vinculado, não há mérito. No poder discricionário, existe mérito. No poder vinculado, todos os elementos do ato estão previamente dispostos numa lei. No poder discricionário, nem todos os elementos do ato estão previamente dispostos numa lei. Quais são os elementos previamente dispostos na lei? Competência, finalidade, forma. E os que não estão previamente fixados na lei? Motivo, objeto. Que dão origem ao quê? Ao mérito. E o que é mérito? O mérito possibilita o quê? Liberdade de decisão. Muita ou pouca? Pouca. Pequena. Pequena por quê? Porque a própria lei fornece o leque de opções, o leque de possibilidades. Certo? Tranquilo? Vamos passar. Próximo poder é o poder disciplinar. Professor, disciplina. Pô, você lembra logo de punição. Servir de exemplo, né? Então, o poder disciplinar é aquele que permite à administração pública punir. O poder disciplinar, ele resulta na aplicação de penalidades. O poder disciplinar resulta na aplicação de penalidades, punições. A quem, professor? A quem
Quem vai ser punido aqui? O servidor público, o funcionário público. Aquele que integra a administração pública. Então, os servidores serão punidos. Ah, mas por que, professor, ele vai ser punido? Por quê? Porque ele incorreu na prática de uma infração funcional. Como é que é? O servidor público, ele praticou uma falta funcional no serviço. Ele praticou uma infração administrativa, falta funcional no serviço. Ele descumpriu algum ou alguns dos deveres a ele impostos pelo seu estatuto. Você, servidor, não está sujeito a um estatuto funcional? O estatuto lhe estabelece direitos e também deveres. Os deveres não podem ser violados, sob pena de aplicação de punições, penalidades. Certo? Professor, então esse poder só se aplica ao servidor. Não, calma aí. Eu falei só, apenas, não. Aplica-se aos servidores e também a todos aqueles que estiverem sujeitos à disciplina da administração pública. Quem é que está sujeito à disciplina da administração pública, que não é servidor? Ah, professor, eu, particular, que tenho com a administração pública uma relação especial, um vínculo especial nós dois temos, nós dois possuímos entre si. Essa relação especial é fruto da celebração de um contrato. Eu, particular, celebrei com ela um contrato, chamado de contrato administrativo. Eu sou contratada. Ela é a contratante, eu, empresa contratada. Relação especial. Vínculo especial. Eu não sou servidor, mas estou sujeito à disciplina dela. Fruto desse contrato. Fruto das cláusulas desse contrato. Né? Então, o poder disciplinar aplica-se aos servidores e também aos particulares que possuem vínculo, relação de natureza especial com ela. Ela quem, professor? A administração pública. Particulares que possuem um vínculo, relação de natureza especial com a administração pública. Quem são esses? Concessionários, permissionários, autorizatários de serviço público. Tá? Então, se alguém te perguntar assim, fulano, vou te testar agora. Me diz aí, o poder disciplinar se aplica aos particulares? O que é que você vai responder? Depende. Que particular é esse? É aquele particular que possui algum vínculo de natureza especial com a administração pública? Ou é aquele particular que não tem vínculo nenhum? Possui apenas aquele vínculo geralzão, o geral. Vínculo de natureza especial
ou um vínculo geral? Quando eu falo vínculo especial, contratado. Vínculo geral, eu sou cidadão, só isso. Cidadão brasileiro, Ricardo. Certo? Então depende do particular. Porque se for particular, concessionário e permissionário de serviço público, a resposta é sim. Se for simplesmente particular, resposta é não. Certo? Ok? Então esse poder não se estende aos particulares. Particulares sem qualquer vínculo especial. Porque eu, cidadão Ricardo, estou sujeito a um outro poder, não ao poder disciplinar. Eu estou sujeito ao poder de polícia. Tá? Agora, particular contratado. Não é particular contratado. Não é particular concessionário, permissionário de serviço público. Assinaram um contrato e tudo. Vínculo de natureza especial. Sujeita-se a poder disciplinar. Ok? O poder disciplinar decorre de quê? Do poder hierárquico. O poder disciplinar decorre do poder hierárquico. O poder disciplinar decorre, tem origem numa relação de hierarquia, numa relação hierárquica de subordinação mantida entre ela, a pessoa, e a administração pública. Mas quem é essa pessoa que tem relação de hierarquia perante a administração pública? Servidor. Certo? Então, não tem problema você dizer assim, o poder disciplinar decorre da relação hierárquica. O poder disciplinar tem origem na hierarquia, na relação de hierarquia que existe na administração pública. Porém, um aviso, essa informação só é válida, só é verdadeira em se tratando de quem? Servidor. Por quê? Porque esse camarada aqui, ó, particular, concessionário, permissionário, autorizatário de serviço público, tudo bem, ele assinou um contrato ou foi beneficiado por um ato, no caso do autorizatário. Ele só assinou esse contrato, nada mais. Um contrato não tem o poder de atribuir hierarquia, relação de mando e desmando. Você vai fazer isso, não, faça isso, faça aquilo, eu estou mandando. Como você está mandando em mim? Se você não me dar ordens. Eu sou particular. Nós dois temos apenas uma relação jurídica decorrente desse contrato. Só isso. Você não manda em mim. Você não é hierarquicamente superior à minha pessoa. Tudo bem, no contrato por nós celebrados, existem cláusulas especiais que lhe atribuem à administração pública algumas prerrogativas, alguns privilégios. Mas não confunda as coisas. Não há hierarquia, não há subordinação, você não manda em mim. Certo? Então, o poder disciplinar decorre do poder hierárquico? Sim. O poder disciplinar tem origem na relação de hierarquia? Sim. Mas somente no que diz respeito ao servidor público, ao agente público. Porque o particular que tem relação especial decorrente da celebração de um contrato não está hierarquicamente subordinado à administração pública. Não está. Tá? Perfeito? O poder disciplinar é um poder discricionário. O poder disciplinar, ele é um poder discricionário.
via de regra. Por que, professor? Como assim? Por causa do seguinte, meu amigo, minha amiga. Poder discricionário é o quê? Liberdade. Margem de liberdade. O servidor praticou uma falta, uma infração administrativa. Vai ser punido. De que forma ele vai ser punido? Mediante a abertura de um processo. Que processo é esse? Processo administrativo. Nesse processo administrativo me vai ser atribuída uma penalidade, né? Caso seja considerado culpado, é claro. Que penalidade é essa? Advertência ou, tá vendo o ou? Possibilidades, opções, advertência ou suspensão ou demissão ou cassação de aposentadoria ou destituição de cargo em comissão ou destituição de função comissionada. Você percebeu? O leque de possibilidades, as várias opções, vários tipos de punições, vários tipos de penalidades que são impostas a mim, que podem ser impostas à minha pessoa, servidor, que pratiquei uma falta funcional, dependendo do tipo de gravidade da minha conduta. Condutas mais graves, a punição é maior. Condutas não tão graves, a punição não é tão severa, é mais leve, é mais branda. Certo? Então, isso é margem de liberdade. Flexibilidade. O agente público responsável pela aplicação da penalidade, ele vai fazer uma valoração. Ele vai fazer um juízo de valor, um julgamento. Ok? Então, o poder disciplinar, via de regra, ele é um poder discricionário. Porque dependendo do tipo de gravidade da conduta praticada pelo servidor, a penalidade vai ser uma ou outra. Certo? Beleza? Então, só para fechar esse poder, meus amigos, professor, onde é que estão previstas essas penalidades, hein? Artigo 127 da Lei 8.112, que são essas que eu acabei de falar. Advertência, suspensão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de cargo em comissão, destituição de função comissionada. Professor, vem cá. Mas essas penalidades são específicas para o servidor público, né? Correto. E quais as penalidades que se aplicariam a esse particular que celebrou o contrato com ela? O senhor falou que não há hierarquia entre os dois. Não há. Não há subordinação entre esse particular e a administração pública. Não existe, de fato. E que penalidade é essa que o particular vai estar sujeito? E por que ele se sujeitaria a essa penalidade? Já que ele não pratica a falta funcional. Ele não pratica falta funcional, certo? Tudo bem. Mas o que foi que ele celebrou? O que foi que ele assinou? Um contrato administrativo. O contrato é constituído de quê? Cláusulas. As cláusulas devem ser o quê? Respeitadas por ambos os contratantes. E se você descumprir uma cláusula? Tá aí. Descumprimento de cláusula contratual. Descumprimento de cláusula contratual dá ensejo à aplicação de uma penalidade. Multa. Pá. Interdição de atividade. Certo? Então, se tem penalidades específicas para o servidor público e penalidades específicas para o particular contratante ou contratado. Certo? Beleza? E, por fim, uma coisa bem óbvia. Não confunda os termos exonerar e destituir.
Exonerar não é penalidade, certo? Exoneração não tem o sentido de penalidade. Ok? A destituição, sim. Destituição, sim. Mas exoneração, não. Destituição você usa para cargo em comissão, para função de confiança. Ele foi destituído. Perfeito? Ok? Então, tome cuidado com esse linguajar. Certo? Na hora da prova, pode fazer a diferença. Tranquilo? Para fechar o blocozinho, que já tem 30 minutos, professor, o poder disciplinar, ele pode, excepcionalmente, apresentar-se como um poder vinculado? Pode. Em que aspecto ele seria vinculado? Em que sentido ele seria vinculado? Um só comportamento, uma só conduta a ser adotada. Dever de punir. Tá? Então, quanto ao dever de punir, tendo notícia o chefe do setor, do departamento, o superior hierárquico, que um subordinado seu praticou uma falta funcional, ele tem o dever de punir. Então, nesse aspecto, ele tem que punir. O poder disciplinar se apresenta como natureza vinculada. Mas, na aplicação das penalidades e sua respectiva escolha, gradação, qual é a melhor cabível conforme a conduta mais gravosa, menos gravosa, praticada pelo servidor, isso aí, ele é um poder discricionário, ele se apresenta com discricionariedade. Ok? Dever de punir, vinculado. Gradação da penalidade conforme a conduta praticada, discricionariedade. Certo? Tranquilo? Fechamos mais um poder. Já retornamos. Grande abraço.